Dia Celso. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Quem Dia. vai... bom dia, Rodrigo. Quem vai apresentar o caso clínico depois? Marcelo, é você ou Bom dia, Fernando? Marcel, professor Ah, tá bom. Fernando. Beleza. Bom dia, Celso Humberto. Bom dia. Bom, Bom dia, gente, pessoal. bom dia a todos. São exatamente 6 horas, né? E a gente vai dar início à reunião do nosso programa de capacitação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática. Hoje será a última aula da doutora Bruna. A doutora Bruna, ela vai mostrar para a gente, né, a segunda parte da aula do novo critério, né, do novo guideline de Kyoto para as estratégias a serem adotadas na neoplasia intraductal papilar mucinosa do pâncreas. Como a gente já viu na primeira parte, né, não existem grandes diferenças em relação ao último guideline, que foi o guideline de Fukuoka, mas a gente realmente tem que ter conhecimento disso. Sempre lembrando que um guideline é uma forma de te orientar a, a adotar uma estratégia terapêutica adequada aos pacientes. Mas a gente tem que lembrar também que cada caso é um caso. E nem sempre a gente consegue adequar esse tipo de avaliação a esses pacientes. A gente tenta, mas às vezes a gente tem que lidar com certos problemas que a gente tem com o paciente, principalmente quando a gente lida com esses pacientes em consultório. Então, isso é um ponto importante que tem que ser destacado, né? Não é sempre que a gente consegue, apesar da forma como são apresentados os guidelines, a gente tem que lembrar que os guidelines são única e exclusivamente uma recomendação do que a gente deve fazer. Então, Bruna, fique bem à vontade para apresentar para a gente, né, esse restante de guideline aí que sobrou da semana passada. Certo, obrigada. Pode passar o primeiro, doutor Celso? Bom dia a todos. Então, a gente vai dar continuidade. A gente tinha parado nessa parte que a gente começaria a falar dos marcadores moleculares. Pode passar, doutor Celso, por favor. Em relação aos marcadores moleculares séricos, o principal deles é o CA199, que é um marcador tumoral que se eleva também em vários outros tipos de neoplasia. E em valores superiores a 37, como a gente já tinha falado, eles podem ser bons preditores de displasia de alto grau ou carcinoma in situ. Pode passar, doutor Celso, por favor. Os marcadores moleculares no fluido cístico aspirado, eles têm o principal propósito de diferenciar lesões mucinosas e lesões não mucinosas. E eles não são tão úteis assim na determinação do grau de displasia da lesão. Para a diferenciação dessas lesões mucinosas de lesões não mucinosas, a sensibilidade ela fica próxima a 80%, com identificação da mutação KRAS e GNAS, com especificidade superior a 90%. Para valores de CEA superiores a 92, a sensibilidade na diferenciação dessas lesões mucinosas e não mucinosas é de cerca de 60%, com 87% de especificidade. Pode dar um clique, por favor, doutor Celso. E utilizando valores de corte de glicose de 50 nanogramas por decilitro, que são incluídos aqui e não são retratados nos guidelines anteriores, a gente encontra sensibilidade e especificidade próxima a 90%, sendo esse o marcador que aparenta ter o melhor desempenho de todos. Pode passar, doutor Celso. A identificação de algumas mutações, como essa
TP53, SMAD4, CDKN2A e PIK3CA, eles podem ajudar a identificar lesões com displasia de alto grau e com presença de carcinoma in situ. Mas eles ainda têm uma sensibilidade muito baixa, que fica aí, que é menor que 40%. Esses marcadores, eles são úteis atualmente, especialmente na diferenciação para outras lesões císticas pancreáticas. Pode dar um clique. Então, por exemplo, a presença da mutação VHL concomitante à ausência de mutação KRAS ou GNAS tem uma sensibilidade alta para o diagnóstico diferencial de lesões císticas serosas. Pode passar. Falando um pouco agora das indicações de abordagem cirúrgica, nesse guideline atual elas não são tão claras. Então a gente acaba extrapolando as indicações que foram anteriormente citadas no guideline de Fukuoka. Então, para IPMN de ducto secundário, a presença de nódulos murais e ou citologia positiva para displasia de alto grau são indicações absolutas. E para IMN de ducto principal, recomenda-se cirurgia naqueles casos em que observa-se dilatação do ducto pancreático principal superior a 10 milímetros, presença de icterícia e ou presença de nódulos murais. Pode passar, por favor. Então, de forma geral, resumidamente, né, a abordagem cirúrgica por esse guideline que a gente está estudando, ela deve ser considerada naqueles pacientes que têm status performance permissivo, pacientes jovens, e que possuam estigmas de alto risco ou múltiplas características de preocupação associadas. Pode passar, por favor. Uma vez que esses IPMNs de risco, né, suspeito ou comprovado são identificados, recomenda-se a realização de uma ressecção oncológica estendida com linfadenectomia associada. Já para as lesões não invasivas, pode-se realizar só a ressecção segmentar. Para o IPMN de ducto principal ou de ducto misto, muitas vezes pode ser difícil a gente determinar o real grau de acometimento e a extensão dessa lesão. Então, buscando-se, né, ressecções com margens livres, que é o grande objetivo, a gente pode abrir mão de alguns recursos, como, por exemplo, a análise por congelação intraoperatória e a realização de uma pancreatoscopia intraoperatória, que a gente até já discutiu numa reunião anterior. Esse ainda não é um método consolidado, e aqui nesse guideline ele é descrito como um recurso propedêutico adicional, e é a primeira vez que isso aparece em um guideline. Pode passar, por favor. Identificando margens negativas, ou mesmo com presença de lesões que tenham displasia de baixo grau, não é necessário fazer nenhum tratamento adicional. Já nos casos em que a gente observa margem cirúrgica comprometida com lesões de alto grau ou carcinoma in situ, recomenda-se, né, se for possível, estender e ampliar essa ressecção. Apesar dessa recomendação, é importante a gente considerar as características individuais do paciente e sempre pesar o risco e o benefício dessas ressecções mais radicais. Então, por exemplo, para pacientes mais idosos, que têm grande comorbidade, baixa sobrevida, o tratamento conservador, às vezes, pode ser a melhor escolha. Também é importante a gente fazer a diferenciação entre o tipo do componente invasível, porque existe um prognóstico distinto entre elas, né? Então, por exemplo, as lesões do tipo coloidal, elas têm um melhor prognóstico do que do tipo tubular. É importante a gente ter essas considerações em mente na hora de definir o tratamento que vai ser feito para o paciente. Pode passar, por favor. Quando a gente observa a ausência de células epiteliais nas margens de ressecção, quando, por exemplo, a gente tem um ducto pancreático desnudo, a gente não pode considerar que as margens foram livres. Nesse caso, de forma geral, a gente também deve considerar ampliar as margens de ressecção. Pode passar, por favor. Esse guideline ele ressalta alguns pontos importantes que devem ser abordados com o paciente que é candidato à cirurgia. Então, como por exemplo, a gente deve
colocar para o paciente, né, que existe sempre a possibilidade de uma ressecção estendida, chegando até uma pancreatectomia total, e muitas vezes essas decisões cirúrgicas elas são tomadas no intraoperatório, né, a partir dos achados intraoperatórios. Os pacientes também, eles precisam estar cientes que as lesões com displasia de baixo grau, elas podem ser deixadas no pâncreas remanescente, e que a vigilância pós-operatória ela vai ser sempre necessária, mesmo nos casos de lesões de baixo grau com margens livres. Pode passar, por favor. A incidência cumulativa de transformação de IPMN indolente de baixo grau para essas lesões que têm displasia de alto grau ou carcinoma in situ, ela aumenta gradativamente com o passar dos anos. Então, ela sai aí de 0,04% até 3,3% com 5 anos, para 7,6% a 15% com 10 anos. E, normalmente, o tamanho do cisto e o diâmetro do ducto pancreático principal no momento do diagnóstico são os principais fatores que se relacionam a essa possibilidade de progressão. Pode passar, por favor. Então, para aqueles pacientes que são candidatos à vigilância, que não têm indicação cirúrgica, o segmento ele é determinado exatamente, principalmente pelo tamanho inicial do cisto no momento do diagnóstico. Então, para lesões que são menores que 20 milímetros, esse guideline recomenda vigilância inicial com 6 meses, e depois, se a lesão se manter estável, manutenção de 18 em 18 meses. Para lesões com tamanho entre 20 e 30 milímetros, recomendam-se 2 rastreios com 6 meses cada, e depois, se as lesões também ficarem estáveis, manutenção com exames anuais. Para lesões que são maiores de 30 milímetros, essa vigilância ela sempre deve ser semestral, continuamente. Pode passar, por favor. A decisão de interromper ou continuar a vigilância, ela ainda tem resultados controversos na literatura. Tem alguns trabalhos japoneses, por exemplo, que são favoráveis a essa vigilância continuada por mais de 5 anos, mesmo naqueles pacientes que têm IPMNs pequenos e ducto secundário. De forma geral, resumidamente, esse guideline sugere que pacientes que têm cistos pequenos, estáveis por mais de 2 anos, menores do que 20 milímetros, que não têm nenhuma característica de preocupação ou estigma de risco, eles podem ter a vigilância interrompida. Essa recomendação ela vale também para aqueles pacientes idosos que não têm condições cirúrgicas ou que tenham expectativa de vida inferior a 10 anos. Pode clicar, por favor. Então, especialmente nesse grupo de pacientes, a indicação de interrupção ou continuação da vigilância, ela sempre deve ser individualizada. Pode passar, por favor. E como que é feito esse esquema de vigilância, né? Então, no guideline anterior, a ecoendoscopia ela tinha um papel maior nas recomendações de segmento. Nas recomendações atuais, de forma geral, é considerado que a vigilância deve ser realizada principalmente por exames de ressonância magnética, exame físico, exames laboratoriais de marcadores tumorais e provas diagnósticas para diabetes. E a ecoendoscopia e a tomografia, elas entram como ferramentas coadjuvantes, ficam reservadas só para melhor avaliação daqueles casos em que são encontradas alterações na ressonância magnética. Pode passar, por favor. Uma das grandes questões no manejo dos IPMNs é a possibilidade do adenocarcinoma concomitante ao IPMN, que é diferente daquele adenocarcinoma derivado do IPMN, como a gente falou na última reunião. Então, desde que foi relatado pela primeira vez, que foi em 1997, surgiram vários trabalhos para tentar estudar esse tipo de lesão, estudar a fisiopatologia e as características. E principalmente os estudos japoneses, eles mostraram que, de forma geral, o risco de desenvolvimento do adenocarcinoma, ele aumenta com o passar dos anos do diagnóstico do IPMN e se mantém, como eu falei, né, mesmo após 5 anos da presença de um cisto estável. Ele pode chegar a ser 3 a 5 vezes maior do que o risco da população geral.
mesmo ou até, principalmente, nesses cistos pequenos que são derivados de ductos secundários. Já se a gente pegar e analisar trabalhos de outros países, o risco de desenvolvimento desse adenocarcinoma concomitante ao IPMN, ele parece ser o mesmo da população geral. Pode clicar, por favor, Celso. E essa discrepância, ela parece ser relacionada principalmente ao método de análise histológica, que é mais criterioso e detalhado no Japão. Eles conseguem analisar de forma mais criteriosa os espécimes cirúrgicos ressecados e, além disso, eles também têm uma maior consciência dessa entidade. Pode passar, por favor. Essas imagens aqui eu retirei elas do guideline e elas ilustram um caso de adenocarcinoma moderadamente diferenciado que surgiu 14 meses depois da identificação de um IPMN, que a ressecção da peça cirúrgica mostrou se tratar de um IPMN do tipo gástrico com baixo grau de displasia. O IPMN, a gente observa, acho que dá para ver aí nas setas, a gente vê na primeira foto o IPMN, na segunda foto, 14 meses depois, o IPMN se mantém estável e aparece uma lesão na cauda do pâncreas. A tomografia, na terceira imagem, a gente consegue ver melhor essa lesão na imagem de tomografia e na quarta imagem por ecoendoscopia. E depois as duas lesões foram ressecadas, e aí comprovando se tratar de um IPMN do tipo gástrico, com baixo grau de displasia, e uma adenocarcinoma moderadamente diferenciada. Pode passar, por favor. Quando a gente fala em IPMNs multifocais, eles apresentam uma taxa de incidência que pode chegar até 40%. E a multifocalidade ela não se associa ao risco de progressão dessas lesões. O manejo é determinado pelas características de lesões de maior risco e deve-se sempre tentar evitar uma pancreatectomia total e ressecções mais radicais. Pode passar, por favor. Tratando de métodos terapêuticos alternativos à cirurgia, ainda faltam evidências suficientes para recomendações formais. De forma geral, em relação à quimioterapia, faltam evidências de quais seriam os melhores esquemas para o tratamento, tanto das lesões ressecáveis quanto daquelas lesões irressecáveis. E, normalmente, o que se utiliza é o esquema padrão para o tratamento do adenocarcinoma não associado a IPMN. Atualmente, foram demonstrados alguns benefícios na utilização de quimioterapia adjuvante para o tratamento do carcinoma tubular MUC2 negativo associado a IPMN com metástase linfonodal. Para a radioterapia e para a quimiorradioterapia, os resultados também ainda são bastante incertos e insuficientemente claros para indicar qualquer conduta. Pode passar, por favor. Em relação à ablação cística com injeção de etanol, associada ou não a agentes quimioterápicos, por exemplo, como gencitabina, existem muitos relatos e estudos na literatura. Tem uma taxa de eficácia bem variável, que vai de 9% até mais de 70%, e uma taxa de eventos adversos não desprezível de até 23%. Então, essa opção terapêutica ela é basicamente reservada para aqueles pacientes com cistos uni- ou oligoloculares, ou com cistos grandes, sem nódulos morais, os cistos que não têm comunicação com o ducto pancreático principal, e pacientes que têm indicação cirúrgica, porém não têm condições clínicas de serem submetidos a uma cirurgia. Ainda faltam evidências e resultados de estudos a longo prazo. Por isso, essa opção ela acaba ficando reservada apenas para contextos de ensaios clínicos. Pode passar, por favor. Nos casos de ressecção cirúrgica, também é importante a manutenção de um esquema de vigilância depois que esses pacientes são submetidos à cirurgia. A doença metastática, principalmente para o fígado, peritônio, nódulos linfáticos e pulmão, ela é comum em lesões que têm carcinoma invasivo. Além disso, existe o risco de surgimento de outras lesões no pâncreas remanescente, que pode chegar até 10% em 5 anos. E existem 3 mecanismos possíveis que podem explicar esse surgimento dessas lesões. O primeiro deles é a presença dos IPMNs multifocais, que a gente falou. O segundo, a própria recorrência de um IPMN que foi ressecado. E o terceiro deles é o adenocarcinoma concomitante ao IPMN, que a gente já falou também.
Os principais fatores de risco para o surgimento dessas lesões no pâncreas remanescente parecem ser história familiar positiva para adenocarcinoma de pâncreas e a presença de displasia de alto grau na lesão que foi anteriormente ressecada. Pode passar, por favor. Então, mesmo depois da ressecção de IPM-Ends com margens livres e independentemente do grau de displasia dos espécimes ressecados, os pacientes eles precisam ser submetidos a esquemas de vigilância continuada no pós-operatório. Então, são feitos exames de imagem de 6 em 6 meses, se houver fatores de risco, ou na ausência desses fatores de risco, a vigilância pode ser feita anualmente. Pode passar, por favor. Falando um pouco mais sobre o efeito da história familiar de câncer de pâncreas, por definição, a gente considera a mesma relevante quando existe um ou mais parentes de primeiro grau com diagnóstico de adenocarcinoma. 20% desses indivíduos com alto risco de lesões pancreáticas, eles apresentam IPM-Ends. Nesse grupo, a gente observa uma maior taxa de adenocarcinoma concomitante a IPM-Ends. Apesar disso, a gente não pode estabelecer uma relação entre a história familiar e o risco de progressão de lesões com displasia de baixo grau para lesões mais avançadas ou com presença de componente invasivo. Pode passar, por favor. Pacientes que têm PMNs, eles têm uma taxa de 20 a 30% de neoplasias extrapancreáticas, que é comparável à população geral. E assim como a gente observa mais neoplasias em populações mais idosas, a gente também observa maior incidência de PMNs em indivíduos com mais idade. De forma geral, a distribuição ela é variada ao redor do mundo, sendo mais comum neoplasias do trato gastrointestinal nos países asiáticos. Não é necessário nenhuma vigilância especial para as neoplasias extrapancreáticas em pacientes que têm IPM-Ends. E da mesma forma, não é necessário vigilância para IPM-Ends em pacientes que possuam outras neoplasias. Pode passar, por favor. Já estou terminando. Então, resumindo, acho que o que mais interessa no fim das contas é a gente saber o que mudou e o que esse guideline trouxe de novidade. Pode passar, por favor. Em relação aos aspectos patológicos, o subtipo oncocítico ele foi colocado então à parte, e assim os principais subtipos morfológicos atuais são o subtipo gástrico, intestinal e o pancreato biliar. No guideline de Fukuoka, os marcadores moleculares genéticos eles ainda estavam em estudo, e nesse novo guideline eles ganham um maior destaque, principalmente para o diagnóstico diferencial dos IPM-Ends com outras lesões císticas. E não tem ainda muito impacto no prognóstico associado a essas lesões. A análise dos marcadores moleculares, que foi descrita no guideline de Foucault, dos marcadores moleculares a partir do suco pancreático, que foi descrita no guideline de Foucault, ela perde totalmente a importância aqui. E nesse novo guideline de Kyoto, ela não é nem citada. A análise da glicose no líquido cístico ela é citada pela primeira vez nesse guideline e ela mostra melhor desempenho do que a análise do SERI. A dosagem sérica do CA19-9 ela já era citada no guideline de Fukuoka, mas nesse novo guideline ela ganha um campo específico como o único marcador molecular sérico que tem algum papel no diagnóstico dessas lesões. Em relação às características de preocupação, foi incluído o diagnóstico recente ou exacerbação de um quadro prévio de diabetes e o crescimento do cisto numa taxa maior ou igual a 2,5 milímetros por ano, que antes era de 5 milímetros em 2 anos. Nos estigmas de risco, eles incluem de forma explícita, apesar de já citarem anteriormente no guideline de Fukuoka, a presença de citologia positiva ou suspeita. Pode passar, por favor. Em relação à indicação cirúrgica, as definições de indicação de ressecção, elas parecem ser mais claras e detalhadas no guideline de Fukuoka. E a ecoendoscopia, ela tem um papel mais claro e de maior importância, auxiliando no melhor delineamento da conduta cirúrgica. Pode passar, por favor. Já nesse novo guideline de Kyoto, a ecoendoscopia ela não é citada no fluxograma principal, e as condutas cirúrgicas, elas
elas são definidas principalmente a partir dos achados da ressonância magnética e história clínica. Pode passar, por favor. No guideline de Fukuoka, eles colocam a ecoendoscopia com punção com agulha fina como uma possibilidade e um recurso que ainda precisaria de maior validação. Já nesse guideline de Kyoto, eles deixam explícito que a ecoendoscopia ela só deve ser realizada quando a ressonância magnética for inconclusiva ou insuficiente. Pode passar, por favor. Em relação à vigilância das lesões que não são ressecadas, no guideline de Fukuoka, a ecoendoscopia ela era colocada como uma ferramenta importante no rastreio, principalmente para lesões maiores. E o manejo era estratificado para lesões menores que 10 milímetros, entre 10 e 20 milímetros, entre 20 e 30 milímetros e maiores que 30 milímetros. Pode passar, por favor. Nesse novo guideline de Kyoto, o manejo das lesões ele é estratificado para lesões menores que 20 milímetros, entre 20 e 30 milímetros e maior que 30 milímetros. E a vigilância ela é preferencialmente feita a partir da ressonância magnética, exame físico, marcadores tumorais e provas diagnósticas de diabetes. A ecoendoscopia e a tomografia, então, elas entram como ferramentas de complementação da ressonância magnética. Pode passar, por favor. Nos casos em que se faz a ressecção cirúrgica das lesões, o esquema de vigilância ele não mudou, ele continuou o mesmo que foi preconizado no guideline anterior. Pode passar, por favor. Então, por fim, para encerrar, eu coloco aqui, talvez como uma possível idealização futura e com base em todas as discussões que a gente já teve ao longo do ano, será que um dia a gente vai ver a ecoendoscopia assumir um papel de maior importância, deixando de ser uma ferramenta coadjuvante e permitindo também a aquisição tecidual com análise microhistológica, que no trabalho, né, que o Dr. Celso e o Dr. Filadelfo mostraram, apresentam um desempenho significativamente maior que as ferramentas atuais que a gente tanto fala aí. Será que um dia a gente vai ver a confirmação histológica ela ser imprescindível para uma indicação de cirurgia, ou a gente vai continuar operando os pacientes com base em guidelines como esses? O Dr. Celso também, né, mostrou um trabalho agora que o desempenho dessas recomendações muitas vezes ele acaba sendo falho. Então são essas as minhas reflexões finais. Pode passar, por favor, Dr. Celso. E só para concluir, como hoje é a minha última apresentação, eu queria só deixar essa frase aqui, que a gratidão é a memória do coração, e eu queria agradecer muito a todo mundo desse grupo, que vocês foram exemplos, inspiração, agradecer muito pelas palavras, pelos conselhos, pelo apoio, pelas oportunidades e pelos ensinamentos. Para mim é uma honra e um grande privilégio fazer parte desse grupo e ter a convivência com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, por suas palavras, mas realmente você faz por merecer todas as palavras que a gente sempre dedicou aqui a você. Você realmente é uma pessoa que se dedicou, tem se dedicado, e realmente nós também agradecemos o convívio que a gente teve com você. Bom, em relação ao guideline, né, eu acho que vale algumas considerações. Eu vou até voltar aqui o seu diapositivo, que eu acho que foi muito bom, né? Eu acho que, na verdade, o que acontece? Nesse guideline, a gente não vê grandes modificações. A maior modificação delas é exatamente essa que você acabou de dizer. Ou seja, eles removeram a ecoendoscopia do arsenal propedêutico. E é simples, né? Por que eles removeram a ecoendoscopia do arsenal propedêutico? Porque o problema não é biopsiar a lesão. O problema é como a gente trata o material. E o material que a gente obtém é tratado de uma forma, né? Pena que o Filadelfo não está aí, mas de uma forma errada, que é a citologia. Então, existem outras técnicas patológicas que podem ser utilizadas para melhorar a performance. E a gente percebe exatamente aquilo que a gente publicou no nosso paper, né? Que foi publicado no Endoscopy International Open. Então, existe hoje uma situação científica que é a seguinte: olha, citologia é o que tem que ser feito para as lesões, tanto sólidas quanto císticas do pâncreas. Só que a citologia,
ela tem uma performance muito baixa. E se você for avaliar, por exemplo, se você for querer avaliar os agentes moleculares ou a biologia molecular, né, dentro das biópsias que a gente examina, você vai perceber que isso também acontece, ou seja, você não tem uma grande performance. Então a gente tem que tentar fazer o diagnóstico no que? Exatamente naquilo que a gente tem, naquilo que é mais fácil. Como, por exemplo, fazer no início da endoscopia o diagnóstico de uma úlcera. Eu me lembro muito bem quando o próprio Dr. Arnaldo Gank falava para mim que quando eles começaram a fazer endoscopia e vinham a úlcera pela endoscopia, eles tinham medo de biopsiar a úlcera, porque eles imaginavam que eles pudessem perfurar. E é a mesma coisa que está acontecendo hoje aqui, né? Ou seja, a história muda, muda de capítulo, muda de situação, mas é isso que a gente acontece. Eu acho que, por exemplo, a microhistologia é uma coisa que está começando a surgir. A gente fica feliz, principalmente por causa do Philadelphia, que começou com essa história da microhistologia. É uma situação que dá certo. Ontem mesmo, por exemplo, na reunião da SOBED de São Paulo, da qual eu tive a oportunidade de assistir, eu vi lá o Philadelphia falando a respeito da microhistologia, ou seja, você consegue fazer o diagnóstico. E o que eu fico mais feliz é que existem já cirurgiões que mesmo para as lesões sólidas, mesmo aquelas que são T1 ou T2, eles permitem a realização ou pensam em realizar a ecoendoscopia. Então eu acho que esse já é um avanço muito grande. E além de tudo, né, existe uma grande diferença entre a escola europeia, a escola ocidental e a escola oriental em relação ao grau de displasia. Ou seja, na escola japonesa, quando você fala em high grade dysplasia, você já está falando em carcinoma in situ, diferentemente daquilo que se pensa no Ocidente, né? Ou seja, eles não fazem, é aquilo que o Philadelphia sempre diz, eles não fazem, eles não dão essa evolução, mas eles tiveram que se adaptar, os japoneses, da qual eles são extremamente inteligentes, eles se adaptaram a isso para conseguir publicar e mostrar isso para a comunidade científica. Então, se você perceber bem, eu acho assim, sempre lembrando, guideline é uma recomendação do que você deve fazer. E a gente percebe na prática clínica diária que não é bem assim, né? Ou seja, você tem um paciente que chega com uma lesão cística no seu consultório e esse paciente, ele já leu no Google, já foi na internet, sabe que isso aí pode virar um adenocarcinoma e ele quer saber o que ele tem, porque ele quer resolver esse problema. Então a gente já sabe de inúmeros trabalhos que você pode aumentar o nível de estresse, de ansiedade e até mesmo de depressão, não só no paciente, mas também na família. E eles querem um resultado. E a forma que a gente tem de fazer o resultado, qual é? É a forma mais simples, que é essa daí através da ecoendoscopia. Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente deve discutir. Eu, assim, honestamente, quando eu vejo esse guideline, eu chego a dizer que, para mim, houve um retrocesso. Mas houve um retrocesso baseado em evidências, principalmente para a ecoendoscopia. Por quê? Porque a gente ainda insiste na citologia. Então eu queria agora, depois desses comentários iniciais, queria saber qual é que é a opinião dos nossos colegas que estão aí, né, em relação a esse guideline, o que é que vocês pensam, qual que é a experiência de vocês em relação a isso. Então, por favor, fiquem bem à vontade, Jorge Guedes, Humberto, Marcos Clarencio, né? Como é que vocês vão aplicar esse tipo de avaliação nesses pacientes? Bom dia. Bom dia, Humberto. Primeiramente, parabenizar a Bruna mais uma vez, de forma didática, bem objetiva, e que nós vamos sentir falta, não? Você não deve desaparecer da telinha, viu, Bruna? Boa noite. E desejo para você o maior sucesso possível, tá? Merecido. Obrigada. Ô, Celso, não tem muito o que comentar, não. Você já comentou aí o que na prática a gente vai ver, e já vê isso, vai ver mais, como é que você vai, apertou, né, diminuir o intervalo de segmento. Então,
como é que você vai fazer isso com os pacientes e que de 6 em 6 meses, dependendo do tamanho do cisto, um cisto de 20 milímetros, perto de 20 a 30 milímetros, se eu não me engano, o guideline sugere, quer dizer, recomenda um segmento anual. E é o que você falou, quer dizer, os pacientes querem saber o resultado, os pacientes querem saber o que eles têm, né? Então, eu acho que não mudou muito, não. Eu acho que o que mudou foi que a Bruna já falou, tirou a ecoendoscopia como uma ferramenta, um armamento, e mudou o nome de Fukuoka para Kyoto. Acho que a maior mudança foi o nome da cidade, só isso. Porque as dúvidas continuam, né? Acho que a maior mudança foi essa, as dúvidas continuam. Porque na prática vai ser muito difícil você ficar acompanhando os pacientes, mesmo com cisto grande. Se o cisto aumentar, você encurta o segmento e não faz uma biópsia, não faz um... Enfim, não está recomendado isso. Para mim, complicou. Em vez de esclarecer, complicou mais ainda. Não tem muito o que falar. Eu concordo plenamente com você, né? Então, é aquilo que eu falo, o guideline, e eu acho que essa é uma abertura que eles deram, por exemplo, nesses casos onde você para, porque o que que acontece? Você vê nitidamente que eles, entre aspas, eu sempre falo o seguinte, como é fechado, né, esses grupos que fazem esses guidelines, né? Então, por exemplo, quando você vê a parada de segmento, como vocês estão vendo aqui, cistos estáveis por 5 anos. Qual que é a definição de um cisto estável por 5 anos, né? Qual que é a definição? Não tem uma definição. São cistos, ou seja, quer dizer que ele não malignizou nesses 5 anos? Quer dizer que ele não aumentou? Então, fica difícil. Existem inúmeros trabalhos que falam que o tamanho não vale de nada. Menor do que 20 milímetros. Tudo bem, um cisto de 20 milímetros, não sei nem por que eu vou menor do que 2 centímetros, entre aspas, não sei nem por que eu vou fazer. Agora, o problema é o seguinte, explica isso para o paciente. Exatamente. E o que a Bruna mostrou, quer dizer, que eles falam, depois de 5 anos, o cisto estável, né, tem vários trabalhos mostrando aparecimento que não é desprezível de malignização desse cisto. Então, por um lado, estreitou o segmento, e, por outro lado, para de seguir. É claro, o paciente de 80 anos, com comorbidades, claro que isso não tem nem dificuldade de aceitar que você vai parar de o segmento, né? Exato, Parar ou vai exato, diminuir o segmento, né? exato. Então, assim, é a mesma coisa, eu acho assim, você falou, eu acho que tem que também a gente pensar em você comparar, entre aspas, as populações, a população japonesa com a população ocidental. A população japonesa, acho que eles aceitam muito mais. E eu vou traçar tentar fazer uma analogia aqui com os pólipos de colo. O pólipo de colo, o japonês vai lá, faz a magnificação, faz a cromoscopia digital e fala assim: ó, esse é um pólipo benigno, não vou tirar, deixa para lá. Mesmo assim, tem uns 10%, se não me engano, de erro, né? Se você fala isso aqui com o paciente, eu tiro um pólipo, eu não vou tirar, o paciente vai pular de consultório e vai para o outro para pedir para tirar aquele pólipo. Ele vai na internet ver pólipo dá câncer. Então, a adesão, acho que a questão cultural de adesão, comparando as populações oriental com ocidental, também esquece que é importante. Então, assim, foi nesse guideline, participaram colegas, eu não vi, participaram colegas ocidentais ou só japoneses? Não, participaram alguns colegas ocidentais. Ocidentais. Sim. Eu não me lembro. Eu acho que essa questão com o cliente, né, na prática, que a gente vai ver. Você vai falar assim, olha, não tem que funcionar, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Tem paciente que já está chegando falando assim, eu tenho uma lesão aqui no pâncreas, eu quero uma biópsia. Entendeu? Tudo bem, o paciente não é médico, e tal, mas você tem que ter um poder de convencimento de fazer ou de não fazer muito maior. Eu acho que, enfim, eu Não, fiquei não, meio...
Como Humberto, diz o outro, eu fiquei meio bolado. Fiquei não, bolado. Humberto, eu vou te falar uma coisa. Você falou uma coisa que é verdade. É exatamente como o pólipo. O japonês aceita você ir lá, faz uma magnificação e vê o pólipo e deixa o pólipo e vai acompanhar. Agora, o ocidental não aceita. Por exemplo, você vê, eles não falam absolutamente nada, mas olha o que eles falam dos marcadores moleculares sobre o fluido cístico, que a avaliação de mutação ela é muito boa para quê? Para o cisto seroso. Agora, quantos casos de cisto oligocístico eu posso dizer da minha experiência pessoal que estavam acompanhando como se fosse PMN e no final não eram IPMN? Isso é muito importante também. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse, que os outros tocam, é exatamente isso. Nesse ponto ninguém toca. Então, isso realmente me deixa muito preocupado. Eu até quero ouvir, o Jorge estava aí com a câmera ligada, eu quero ouvir a opinião do Jorge, que também faz consultório, vê pacientes com lesões císticas, e ele também sabe, eu acho que as temeridades que ele tem no consultório, acho que são as mesmas que de quem faz consultório, provavelmente. Então, eu queria ouvir a opinião dele em relação a esse guideline, que eu também concordo com você. Eu acho que ele piorou, para mim, acho que ele se tornou pior e realmente fica difícil a gente, com a nossa prática clínica diária, seguir esse guideline. Realmente, eu acho que é um guideline um tanto quanto complicado. Jorge, É, fica à vontade aí para falar. Eu acho é, que vale a pena a sua opinião em relação a isso aí. Bom, primeiro, bom dia a todos, né, Éder? Todos os elogios à Bruna aí são mais do que merecidos. A gente não pode perder a oportunidade de incluir Bruna nos circuitos acadêmicos, formais e informais, Bruna. Você não sai daqui, não. Não sai daqui. Vamos ver o que é que você vai fazer. Vamos lhe dar a oportunidade, porque a gente aprende com você. Então, somos nós que ganhamos com a sua presença e a gente precisa dessa presença, né? Com relação ao artigo em si, eu concordo com todas as palavras aí que o Celso falou, o Humberto falou. O que eu diria, assim, que qual é o impacto deste guideline, né? Primeiro, ele não é um guideline. Para mim, um guideline é aquilo que permite uma decisão sequenciada de ações. Ele não permite isso, não permite, né? Então, por exemplo, na decisão cirúrgica, é um absurdo que a gente use a decisão pós-cirúrgica para decidir a cirurgia. Isso para mim não existe, né? Não há como a gente fazer isso, né? Você já operou o paciente, vai ver se deixou margem, se não deixou. Isso para mim é corrigir erro cirúrgico, não é tomar decisão cirúrgica. Então, o impacto maior do guideline é, primeiro, relativizar os aspectos decididos por Fukuoka, sobretudo os critérios de risco. Ele relativizou na aula anterior, né, na discussão anterior, nós vimos que esses critérios foram relativizados. E isso é importante para tirar nossa segurança com relação aos critérios de Fukuoka. E, exatamente por isso, ele joga uma investigação, né, sequenciada muito mais curta, como o Humberto falou, do que o guideline anterior. Eu acho que cabe uma carta ao editor, Celso, cabe uma carta ao editor, né? Uma carta mencionando a ausência, né, de um dos detalhes importantes. Eles podem até não valorizar, mas não podem esquecer a possibilidade de biópsia. Então, isso merece uma carta ao editor, sim. Se Não, e você. olha isso, Jorge. Fatores de risco, eles colocam citologia com resultados suspeitos, mas eles não dizem quando fazer. Pois é, então isso aí merece, né, claramente uma carta ao editor, com certeza. Se o editor for, né, se os editores forem honestos, eles vão publicar uma carta, né, onde Exato. se questione a ausência de inclusão de métodos, né? Você inclui o método molecular, que é um método totalmente experimental, com baixíssima acessibilidade, né? E uma especificidade duvidosa e não inclui biópsia, alguma coisa está esquisita nisso aí. Precisa ser é, apontado isso para, pelo menos, a comunidade científica entender, né, essa questão. Eu continuo muito perdido com relação às indicações cirúrgicas, né,
continuo muito perdido, eu fico muito preocupado quando pego o IPMN de ducto principal, porque para mim essa lesão, ela é multicêntrica, e a gente vai fazer uma abordagem, vai deixar lá, né? É claro que a cirurgia pancreática, eu quero vir até os cirurgiões, né? Acho que o surgeão está aqui conosco, eu queria ouvi-lo também, mas para mim essa é uma situação assim de dificílima decisão. Dificílima decisão. Qual o grau de ressecabilidade? Vocês estão vendo aí, né? Que a gente não tem segurança nenhuma nesse protocolo de fazer uma ressecção de um IPMN e deixar tecido pancreático, porque a surveillance vai ser a mesma, o acompanhamento vai ser o mesmo, o risco de neoplasia é o mesmo. Então, para que a gente opera? Quando a gente olha esse guideline, a gente se pergunta, vai operar para quê? Né? Porque Não, se e outra quer. coisa, né? E outra coisa, Jorge, muito bem, pegando o gancho do que você falou, e outra coisa. Agora, por que que eles colocam no estigma de alto risco citologia com resultado suspeito ou positivo, se eles nem indicam mais, ou seja, eles removeram do guideline a ecoendoscopia com biópsias nos Pois fatores é, preocupantes? é um absurdo, né? É um Isso pode. guideline, para mim é estranho. É como se ele tivesse sido escrito aí apenas por cirurgiões, né? E com base nos seus resultados pós-operatórios. É essa a minha impressão. Se eu fosse fazer a avaliação disso aí, para mim é exatamente, não é uma coisa sequenciada. É cirurgiões refletindo no que eles encontraram pós-operatório e Só que como. eles agora ficaram meio perdidos. Com certeza. Mas eu queria muito, assim, Também. pelo menos que a gente entendesse qual é a conduta cirúrgica real, né? Qual é a conduta cirúrgica? Se eu pego o IPMN, né? Eu vou indicar cirurgia em que circunstâncias, o que é que eu vou considerar como resultado cirúrgico, que tipo de ressecção será feita, né? Se vale a pena, porque até a diferença entre secundário e principal, me parece que neste guideline eles desprezam, né, as complicações maiores do IPMN de ducto principal. Você olha lá, é quase como se fosse assim uma fala secundária, e se preocupam muito com os de ducto secundário. Mas eu acho que eles estratificaram melhor, né, o ducto secundário, estratificaram no sentido de mostraram que a gente não tem segurança com o uso dos critérios de Fukuoka. É isso. Alguém tem mais? Bom Marcos, dia, fica à bom vontade. dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma vez aí a apresentação de Bruna, né, e os elogios também para a Bruna, e que ela continue aqui na secção, que a gente sempre vem aprendendo alguma coisa, né, a gente que já tem alguma caminhada aí, né, maior, eu acho que é importante que ela continue, né, e que seja um estímulo até para abrir novos caminhos, enfim, né, Bruna? E se depender dos orixás da Bahia, você já está protegida, com certeza, né? Obrigada. Infelizmente aí a etnoscopia, né, não foi valorizada como deveria, né, Celso? Não é porque a gente faz etnoscopia e a gente está querendo colocar a etnoscopia lá em cima, porque existe uma importância significativa de ver essa glândula tão difícil, tão complexa, né, de ver tão bem com a ecodoscopia. E o mais importante, de tirar tecido, né? Quantas vezes a gente vê que pode ser um IPMN secundário, que na verdade era um processo só inflamatório de uma pancreatite que o paciente teve e que não foi tão chamativa clinicamente, né? Quantas vezes, a gente vê isso. Me surpreende essas mudanças aí. Colocou a ressonância em um patamar muito alto, a gente fica dependendo também da interpretação de quem faz a ressonância do aparelho. Então, acho que, como é uma doença complexa, com cheio de pormenores, de dúvidas ainda, né? Veja quanta dúvida a gente tem ainda, né? Como é que deixa na mão de uma ressonância decisões tão importantes? Então, a gente vai continuar fazendo etnoscopia dentro do possível, a gente vai funcionar, a gente vai mandar para alguém que tem uma condição de fazer uma microhistologia de qualidade.
Isso é porque a visibilidade do Japão para o mundo, ela é diferente da visibilidade do nosso país para o mundo, né? Porque se nós tivéssemos a visibilidade do Japão para o mundo, né, certamente essas coisas não iam acontecer, né, baseado na experiência em particular do nosso professor Fila, né? Paciência. Mas eu espero que o próximo deadline tenha mais gastroenterologista clínicos, mais endoscopista para balancear aí essa informação que foi trazida nessa atualização e, de alguma forma, descredencia, né? Tira um pouquinho do valor desse guideline, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com tudo que você falou, Marcos. Eu só não concordo com uma coisa. Eu acho que descredencia muito. Eu acho eu acho que não é pouquinho, não. Não tira só um pouquinho do valor, não. Acho que tira um valor muito grande, né? Assim, ao que me parece, o guideline de 2017 parecia ser melhor do que esse. E eu concordo com o Guedes. Esse nos deixa muito confusos em realmente precisar o momento do procedimento operatório. Por isso eu queria chamar aí o Rodrigo para saber o que é que ele pensa. Rodrigo é uma pessoa que faz isso no consultório, que vê, né? E eu queria saber o que ele pensa em relação a esse guideline e também perguntar para ele o seguinte: você vai aplicar esse guideline aos seus pacientes ou não? Bom dia a todos. Gostaria só, antes de responder a pergunta, Celso, dizer para a Bruna que Einstein dizia que é 90% transpiração, 10% inspiração. Só que a inspiração tem que vir, né? Senão não adianta transpirar. Bruna, esses 10% é a madeira do que a gente é feito e você é feita de uma madeira especial. E se tiver transpiração como você continua, como você demonstrou aqui, eu não tenho a menor dúvida de que você vai ser um expoente da gastroenterologia do país e que você vai achar um espaço bacana, um espaço legal. Eu tive a oportunidade uma vez de conversar com você por telefone, fora desse ambiente aqui, e mais uma vez confirmou para mim que você é feita de uma madeira especial. Então, contamos com você e eu não tenho dúvida do caminho brilhante que você vai seguir para frente e que vai continuar. Vamos ter contato aqui com você em breve e que você vai se posicionar super bem. Obrigada. Celso, para mim, esse protocolo, eu vou falar a sensação final que eu tenho dele depois dessa segunda exposição da Bruna. Aqui a gente vinha comentando já, né? Tem coisas novas, né? Por que nos protocolos não entram algumas coisas que a gente já tem, como anatomia patológica? Quando que efetivamente a anatomia patológica vai ser incluída nesses protocolos? Aqui já entra um pouquinho se falando de biologia molecular. A sensação que eu tive é assim, desde Fukuoka a gente tem algumas outras coisas que vêm sendo faladas. A ideia foi o seguinte: então vamos colocar aqui, fazer um novo protocolo, porque tem coisa nova, existe uma necessidade de novo protocolo, só que virou uma grande bagunça. Não sei se porque a gente ainda não tem dados suficientes, ou literatura suficiente, ou uma forma de fazer uma análise um pouco melhor desses dados. Assim, para mim, ele serve para falar assim: olha, realmente, a gente. Aquela impressão, de certa forma, que a gente tinha, ou eu tinha que, assim, o Coca está ficando ultrapassado, a gente precisa de algo novo, a gente tem novas informações, a gente tem novos métodos. É isso mesmo, só que esse protocolo falhou, né? Tipo, em conseguir efetivamente pegar novas tecnologias e novas informações que a gente tem e transformar em algo organizado. Não vai mudar muita coisa na minha cabeça, talvez nada, na prática do dia a dia. Teve uma coisinha só nesse protocolo que me chamou a atenção e que eu vou manter ali no meu radar, que é ficar um pouco mais atento em relação ao ritmo de crescimento dessas lesões. E talvez isso seja consoante com o que eu vejo na prática clínica, não te dou tanta certeza. Então, assim, apesar do tamanho não ser algo que a gente às vezes valoriza tanto, causa certo desconforto você vê uma lesão crescendo progressivamente, e esse protocolo deu um pouquinho mais de atenção a isso. E sendo muito franco com você, Celso, eu acho que a única coisa que pulou aqui na minha frente, assim, que vai mudar um pouquinho o meu radar. Só na prática clínica, talvez. Com relação ao que o Jorge disse, os mistos, os difusos, os que têm uma multiplicidade de lesões,
talvez seja o tipo de indicação de cirurgia mais complexo que a gente tem em cirurgia pancreática. Se às vezes até no câncer a gente vai para aquilo sai, não sai, ressecável, não ressecável, vem mudando muito os protocolos internacionais em relação à sequência de indicar a cirurgia e fazer quimioterapia, voltando a favorecer novamente a ressecção cirúrgica em relação à neoadjuvância. Os multifocais, principalmente PMN, é um drama para a gente indicar cirurgia, correndo o risco de indicar uma cirurgia muito extensa, desnecessária, e correndo o risco de fazer uma cirurgia poupando um pouco mais de pâncreas e precisar de um procedimento cirúrgico posterior. Eu estou vendo um pai de um colega nesse momento, que há um tempo atrás fez uma corpo caudal com esplenépora e PMN, e a indicação tinha sido pancreatite aguda associada a IPMN na época, e agora ele tem uma lesão cefálica pequena, e depois de muitos anos internou de novo com pancreatite aguda. Olha o drama. Assim, será que naquela época a pancreatite aguda era por causa do IPMN, por isso indicou a cirurgia? Ou será que não? Agora tem outro IPMN. Será que a pancreatite aguda que ele teve agora é por causa desse IPMN? Então, assim, eu conto muito com a ajuda dos colegas também para dar uma opinião sobre isso. E vou ser sincero com vocês, e não estou falando por nada, não. Assim, dentro desse grupo, tá? Então, assim, eu acho que vocês entendem demais do assunto, não tenho dúvida que no Brasil, aqui nesse grupo estão as pessoas que mais entendem com isso. Eu frequentemente vou acionar vocês, ou vou acionar o Celso, o Otávio, o Eloy, para dar uma opinião também de qual é o melhor procedimento cirúrgico a ser indicado. Infelizmente, eu ainda acho que a gente tem um pouquinho daquela arte, entre aspas, o que é ruim, às vezes a gente falar na indicação de cirurgia, né, em IPMN, e eu acho que essa discussão, quando você tem à disposição colegas extremamente competentes, tem que ser no ponto de vista multidisciplinar. Muito obrigado, Rodrigo. Eu quero abrir aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário, por favor, fique bem à vontade. O que eu estava pensando aqui, baseado naquilo que o Jorge falou, Jorge, eu acho que vale a pena mesmo, viu, escrever uma carta ao editor mesmo. Eu acho que valeria a pena a gente fazer isso. Então, se todos estiverem aqui de acordo, eu acho que a gente poderia realmente fazer uma carta. Vou pedir para a Bruna aqui, nessa reunião mesmo, para que, como ela já estudou isso, eu acho que a Bruna tem total capacidade para escrever essa carta, na qual nós, assinaríamos essa carta, né, ao editor, mostrando realmente as nossas preocupações em relação a esse guideline. Porque realmente eu acho que esse guideline ele não veio muito para nos ajudar, ele veio muito mais para nos deixar confuso, principalmente em relação a quando indicar a ecoendoscopia e pior ainda, né, quando mandar esse paciente para cirurgia. Então essa é a minha impressão. Não sei o que o Jorge acha, queria saber a opinião do Marcos, do Humberto, Ô do próprio Celso, Rodrigo. Oi? ô Celso, baiano às vezes tem que ser ousado, né? O pessoal acha que baiano é meio preguiçoso e tal, mas baiano às vezes tem que mostrar para que veio. Rapaz, Celso, você é uma pessoa importante na América Latina sobre pâncreas. Está na hora da gente fazer o nosso guideline. Você deve escolher pessoas que te ajudem para mostrar esses asiáticos, entendeu? Que a gente pode fazer um guideline de qualidade. Está na hora da gente pensar em fazer isso, Celso. Você que é assim um mentor, né, de muita coisa ligada ao pâncreas, tem Jorge aí, que é um gastroenterologista clínico. Está na hora da gente se mostrar. Ó, a Ivete Sangalo fez o maior sucesso e está fazendo, porque ela se mostrou. Está na hora, viu? É uma sugestão, tá bom? Não, eu posso te falar, eu acho que realmente é uma sugestão e é uma sugestão muito bem-vinda, Marcos. Porque eu vou te falar uma coisa, olha, a doutora Débora, que está até escutando a gente aqui, então eu vou contar a minha história agora recente, tá? A doutora Débora, que está aqui nos ouvindo, ela fez uma tese sobre avaliação dos guidelines e comparativo dos guidelines de Fukuoka, europeu do AGA, em pacientes assintomáticos
onde a biópsia mostrada pelo professor Filadélfio mostrava se tratar de IPMNs. Então a gente só selecionou esses casos. E depois da biópsia nós aplicamos a ecoendoscopia, nós aplicamos os guidelines. E esse trabalho, depois a Débora pode até fazer algum comentário, mostrou que quando a gente aplica os guidelines depois do resultado da biópsia, os nossos resultados foram muito melhores do que quando a gente faz baseado única e exclusivamente na colangio-pancreato-ressonância. Eu mandei esse trabalho para a Débora, nem sabe disso ainda, eu ia passar para ela, mas ela está aqui nos escutando. Eu mandei esse trabalho para o pancreatólogo e mandei diretamente para o editor, que foi o Koichi Takaori, que é um dos japoneses. Eles negaram o trabalho e mandaram um parágrafo, único e exclusivamente. E eu mandei uma resposta, que a Bruna leu, e aí recebi também a resposta, né, novamente, né, a contra-resposta desse Kiyoshi Kataori, mostrando que ele disse que não, que ele respeita muito que ele me conhece, que ele respeita muito a minha trajetória em relação ao pâncreas, mas aí ele disse que ele não aceitou o trabalho porque o trabalho foi feito antes, né, desse guideline agora que a Bruna apresentou, só que veja bem, nós mandamos o trabalho antes dele sair, nós mandamos o trabalho em dezembro. E o trabalho saiu em dezembro, eu nem conhecia. E disse que o trabalho era retrospectivo. Então, para vocês verem como eles são fechados em relação a isso. E eu acho que a sua ideia, Marcos, é muito boa. Eu acho que é uma ideia que a gente tinha que sedimentar, e eu acho que a gente tinha que realmente tentar chamar cirurgiões, chamar gastroclínicos, chamar radiologistas, e a gente fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que a gente tem que realmente sedimentar mais essa ideia, porque você sabe que eu sempre digo o seguinte, né? Nós somos chamados de macacos do terceiro mundo. Ou seja, se a gente não tiver um bom amigo numa revista, a gente praticamente não publica nada. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar. Jorge, antes de você falar, eu já vou te chamar. A Priscila, ela está com a mãozinha levantada, então eu vou dar voz à Priscila. Priscila, fique bem à vontade. Bom dia. Se você quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Seu comentário é muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Queria aqui dar os parabéns à Bruna, né? Só a gente comentar que a Bruna foi acadêmica no João 23, na época que eu era plantonista da toxicologia, e a gente se reencontrou na SBAD, assim, a gente fica até emocionado, né? Quando você vê um acadêmico que se acompanhou se tornando um profissional desse gabarito da Bruna aí. Então, parabéns, Bruna. Acho que seu futuro aí é brilhante, invariavelmente. Eu concordo com tudo que foi dito aqui, eu não vou me estender naquilo que já foi comentado, eu só queria comentar um ponto que a gente vê muito na prática clínica e que eu acho que os colegas, principalmente endocrinologistas, não dão a devida relevância, é o diabetes de início recente, né? Então, esse guideline colocou isso aí muito bem, destacou isso como um ponto importante, considerando que no adenocarcinoma de pâncreas a gente quase não tem nada, né, que nos guie do ponto de vista de rastreio e de acompanhamento. Eu acho que o diabetes de início recente é um ponto que a gente deve valorizar, porque é impressionante, assim, se a gente for avaliar, né, os pacientes que chegam com adenocarcinoma, quase todos eles têm história de diabetes de início recente ou uma piora da glicemia nos últimos aí 3 anos, que é o que a literatura deixa aí muito claro, né? Em até 3 anos aí o surgimento do adenocarcinoma de pâncreas, claro, naqueles pacientes geneticamente predispostos. E ele sugere aí o segmento da glicemia junto com, né, os métodos de imagem, enfim, o segmento já foi bastante falado aqui, mas eu acho que independentemente do segmento que nós fizermos ambulatorialmente, eu acho que a glicemia ela tem que estar junto e a gente sempre lembrar, né, de levar isso em consideração. E aí, só para polemizar aqui um pouco, eu estou totalmente de acordo em relação à ecoendoscopia, mas eu acho interessante valorizar um método que a gente tem mais disponível no interior, né? Então,
Então, nós estamos todos aqui em serviços de referência, a gente tem a ecoendoscopia muito disponível, mas essa não é a realidade da maioria dos serviços, né? Então, eu acho que a gente ter o radiologista mais próximo e mostrar para o radiologista a importância de nos dar um bom laudo de ressonância ajuda muito o colega do interior. Então, acho que a ressonância tem o seu papel, sim, num país do tamanho do nosso, que a gente não tem a ecoendoscopia tão disponível, né? Embora eu concorde plenamente que prescindir da ecoendoscopia é um grande erro. O guideline europeu de PMN, o novo, ele começou a ser debatido no encontro do Clube Europeu do Pâncreas, no ano passado, na Áustria, e esse ano, né, o encontro vai ser em Santiago de Compostela, que tem ali a turma, uma das turmas que mais publica sobre a ecoendoscopia no mundo, né? Então, eu acho que a ecoendoscopia no guideline europeu, ela vai vir aí muito mais forte, então talvez a gente tenha novidades aí esse ano ainda em relação a isso. Obrigada. Perfeito, Priscila. Muito obrigado por seus comentários. Raquel? Bom dia, Celso, bom dia a todos. Em primeiro lugar, meus parabéns para a Bruna. Foi um ano muito bom, muito satisfatório. Eu aprendi muito com você. As suas apresentações enriqueceram muito nossas reuniões. E eu tenho certeza, o que todos já disseram, você vai ter um sucesso brilhante, já tem, e vai continuar engrandecendo nossa reunião, porque eu tenho certeza que você vai continuar participando. Concordo com os comentários dos colegas em relação a esse guideline, Celso, e o que eu queria comentar, talvez complementando o que a Priscila falou, é que a nossa realidade brasileira é diferente da realidade do grupo aqui, em especial do seu trabalho, Celso. Quando nós vemos resultados de cidades importantes, em relação à realização de ecoendo e a análise isso patológica, esse é o grande problema. Os resultados nos deixam muito frustrados. Então, às vezes você fica pensando, vou pedir ecoendo, e eu sempre peço, mas eu já coloco essa informação para o meu paciente, porque, infelizmente, é frequente uma resposta material inconclusivo, material não suficiente. Então, eu acho que o grande trabalho do nosso grupo, em especial de você, do Filadélfia, é disseminar o conhecimento e essa habilidade que vocês desenvolveram, porque essa reprodução no nosso país não é comum. Infelizmente, a gente não vê isso no dia a Raquel, dia. não é só no nosso país, Raquel, é no mundo inteiro. Provável, exato. Então, o que o Marcos Clarencio, que os colegas colocaram, que apesar de eles não valorizarem, talvez, trabalhos feitos aqui, tem que bater nessa tecla, eu acho que tem que levar essas verdades, ou esse conhecimento, vamos dizer assim, para melhorar a nossa qualidade de trabalho, porque senão a gente começa a pensar que realmente fazer ressonância talvez é mais até custo-benefício maior, tem um custo-benefício maior do que fazer a ecoendo, porque você fica frustrado com os resultados. Não por isso eu abandono e tenho estimulado nossos patologistas a buscarem alternativas, mas é um trabalho... É difícil. É difícil. É difícil, eu sei. Humberto, você levantou a mão, mas eu vou chamar o Jorge antes e depois você para fazer os comentários e depois a gente vai passar para o caso clínico. Jorge? Eu acho que Raquel pegou pontos aí importantes, né? Eu penso assim, primeiro, a carta é uma carta simples, na qual se elenca todos os trabalhos que mostram o papel da ecoendoscopia e punção, citopunção, do que for, né? E faz a carta questionando a não menção ou a pouca importância dada no trabalho. O mínimo que a gente pode receber é uma negativa de publicação. Então, acho que cabe essa carta. Com relação ao consenso, eu penso assim, eu acho que sim, cabe o consenso. Eu vejo, por exemplo, a questão do H. pylori, que se construiu um consenso brasileiro, né, com expertise de algumas pessoas, muito menos expertise, talvez, do que nessa área de pâncreas,
e se conseguiu uma publicação de peso internacional pelo valor nacional, né, pelo peso nacional. Então, talvez coubesse a construção não de um guideline, mas de um consenso brasileiro, né? Esse consenso brasileiro baseado nas três maiores sociedades, né, que seria o CBC, a ASOBED e a FBG, construir um consenso com relação a IPMN, né? A gente dizer a nossa impressão com relação a isso aí, talvez tenha chance de emplacar uma publicação internacional e, pelo menos, questionar isso aí. Com relação à produção de conhecimento, aí sim, é onde a gente talvez esteja falhando, né? Eu acho que a gente não está, né? A exceção é de Celso, você é a liderança, Celso, porque é você que tem essas publicações, então está na hora, talvez, de transformar esses trabalhos em trabalhos multicêntricos para eles terem um peso nacional, né? E a partir do momento que a gente construa essas evidências, né, e concordo inteiramente com Raquel, já desafiei aqui, né, já provoquei o Filadélfio, que a gente precisa ter um workshop nacional com patologistas, né, para poder trabalhar essa questão da microbiópsia. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai produzir resultados. Já discuti isso com o Marcos Clarencio, como é que a gente pode pegar uma pessoa daqui da Bahia, aproximar aí do Filadélfia. Hoje a gente tem toda a possibilidade de fazer telemedicina, interconsulta, ver também como é que isso seria devidamente remunerado, como é que pode ser feito, né? É uma coisa que a gente precisaria discutir melhor, mas concordo que é necessário, como Raquel disse, melhorar a performance do método para a gente chegar lá. E com relação à ecoendoscopia, eu tenho uma impressão que certamente o Celso vai corroborar. É o seguinte, a ecoendoscopia chegou ao Brasil com 30 anos de atraso, gente. Não é possível a gente manter esse atraso mais. Não é possível, isso é um absurdo. É claro que a ecoendoscopia são aparelhos caros, exigem insumos que também são relativamente caros, e temos poucos profissionais formando, mas a gente não pode ignorar este método como método de excelência para estudo das doenças pancreáticas, sob risco da gente, mais uma vez, ficar atrás aí do mundo. Então, a gente tem que correr atrás desse prejuízo, convencer os nossos gestores, sejam eles públicos ou privados, da importância do método, né? E disponibilizar esse método como um método que é muito bom para o estudo das doenças do pâncreas e das vias biliares, porque senão a gente vai ficar eternamente lamentando, chorando as pitangas, como o baiano diz aí. Viu? Então, Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado por seus comentários. Humberto, vou permitir que você faça, que você termine esses comentários bem breve, por favor, porque aí a gente vai passar para o caso clínico. Bom, vou fazer 2 comentários, vou tentar ser rápido. Raquel, concordo com o que você falou, só que o guideline não é no Brasil, foi no Japão, e lá eles têm recurso para fazer a ecoendoscopia, biópsia, e como o Fila falou, excelência em patologia. Então, mais uma vez, não sei por que não incluíram a aquisição de material dentro do guideline. Em relação à ideia aí que o Marcos lançou, o Guedes já comentou, eu achei excelente. Então, assim, ô Celso, se me permite, vou te dar uma ideia. Você conhece todo mundo da América Latina, América do Sul, os expoentes da ecoendoscopia, que tem seus patologistas de preferência. Então, se os trabalhos, para depois gerar um guideline ou uma recomendação, vão ser dependentes dos resultados da microhistologia, eu acho que o primeiro trabalho seria você pontuar meia dúzia, não sei, quantos dos países da América do Sul, da América Latina, dos colegas, e fazer primeiro um trabalho conjunto com a patologia. Primeiro, ecoendoscopistas e patologistas de cada serviço. Tem que ter formador de ideia. A partir daí, aí sim, está todo mundo treinado, todo mundo afinado na patologia e na aquisição de material, os ecoendoscopistas e os patologistas, aí sim partir para um guideline. Porque o que eu acho que vai bater na trave nas publicações é sempre que, como no trabalho que você mostrou outra semana, o cara questionou as imagens, se eram imagens de livro.
Então, o que vai bater na trave, entendeu? Vai ser a microhistologia. Então, o E uma treinamento, coisa, e ontem, viu? E ontem o Philadelphia, quando estava fazendo a apresentação na Sobet de São Paulo, ele chegou e falou assim: ó, isso aqui, gente, são imagens das agulhas mesmo, tá? Porque é, exatamente. Então, assim, se meia dúzia, tá, me desculpa, eu vou falar assim, né, de uma forma geral, se meia dúzia de ecoendoscopistas estiverem junto com você na América do Sul ou na América Latina, e meia dúzia dos seus patologistas estiverem junto com o Filadélfia, amanhã eles são formadores de opinião. E isso vai disseminando. Então, eu acho que tem que começar por aí. Antes da gente pensar em reunir um grupo brasileiro, acho que não tem que ser do Brasil, tem que ser da América do Sul, da América Latina. perfeito, perfeito. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigado por todos os comentários. Acho que realmente foi uma reunião muito profícua, né? Vamos passar agora, então, para o caso clínico. É o Fernando que vai passar o caso clínico. Então, nós temos 15 minutinhos. Fernando, por favor, seja bem breve aí em relação. Vou pedir para você ir passando e depois a gente discute, tá? Certo. Bom dia, pessoal. Vou apresentar o caso de hoje. Esse aqui é um paciente de 79 anos, de sexo masculino. Como antecedente, o paciente foi colecistectomizado e ele apresentava-se levemente itérico e além de desconforto abdominal. Essa era a queixa do paciente. Laboratorialmente, tinha aumento da transaminase e da bilirrubina direta. E posteriormente foi feito no serviço uma ressonância, tá, da via biliar e foi relatado uma suspeita de uma coledocolitíase. Esses aqui são os laboratórios do paciente. A direta estava de 3,10 e os aumentos da transaminase, tá? A bilirrubina expensa da direta. E aqui nessa imagem vocês podem ver a falha de enchimento. Tem esses dois cortes e dilatação a montante. Esse paciente já era colecistectomizado. Aqui temos outra imagem. E aqui, essa imagem daqui que dá para ver, esse daqui é um divertículo que encontrava-se ou intradiverticular, ou intrapapilar, desculpa. Aí foi laudado no laudo oficial da ressonância, duas falhas de enchimento, tá, no terço médio, medindo cada um 0,7 centímetros, e leve dilatação a montante, além daquele divertículo. E na verdade ele não era periampular, ele era intra, tá? E foi dado também como um processo infeccioso, inflamatório, como colangite. Aí a conduta, qual que vocês acham que seria nesse caso já ter esses dados que a gente tem, Acho que você pode ir passando, Fernando, tá? porque realmente a gente vai discutir mesmo o final mesmo, tá? Certo. Aí não foi a gente que pediu, tá? Foi o plantonista que pediu uma ecoendoscopia, porque alguém aventou a hipótese de ser um tumor de via biliar. Eles estavam na dúvida se era cálculo ou se era tumor. Então, o plantonista pediu uma ecoendoscopia para confirmar ou descartar essa hipótese. E aqui dá para ver nessa imagem, uma imagem hipercóica com sombra acústica, tá? Dá para ver se é compatível com cálculo de via biliar. Aqui temos outra imagem aqui é a sombra acústica, e dá para ver que é um cálculo mesmo. Aí foi dado uma coledocolidiase, tinha duas pedras, duas imagens pericoicas e a papila intradiverticular. E não tinha dilatação do ducto pancreático principal, ele estava normal. Aí essa daqui é a imagem endoscópica da da porção da papila, tá? Aí tinha um divertículo gigantesco, que esse aqui é um corte, esse aqui é outro corte endoscópico, e não dava para ver direto a papila, o ósseo da papila, porque ela estava dentro do divertículo, que é um divertículo muito grande. Aí foi posteriormente optado por fazer um rendezvous no paciente. Aqui foi feito aqui, dá para ver o fio guia, que foi colocado na via biliar intrahepática. E aqui a via biliar comum, aqui dá para ver como que desce o fio guia para canular de forma retrógrada. Aqui nesse corte aqui, a base de como era colecistectomizada, aqui dá para ver o clipe
da cirurgia dele. Aqui o acesso para a via biliar intra-hepática, aí vai descendo o fio. E nessa imagem aqui o duodeno, o fio guia chegou até o duodeno para a gente conseguir fazer a canulação da papila. Aqui foi feito a dilatação e foi feita a extração dos cálculos da via biliar. Essa imagem aqui é do fio guia, que foi colocado por a radiologia intervencionista, e a gente, com uma alça de polipectomia, seguramos aquele fio guia para conseguir ver o osso da papila e conseguir canular. Aí foi feita uma papilotomia, uma dilatação, coledocoplastia a retirada dos cálculos. Tá? Aqui já eu coloquei algumas referências, trabalhos sobre a Relembrar, da AGE e da EGE, que é dos preditores de coledocolitíase de alta, intermédia ou baixa probabilidade para relembrar. E aqui é a conduta segundo o achado, né? Se tiver alguma pedra ou algum cálculo da via biliar, que dá para ver na ultrassom, ou uma colangite ascendente, ou aumento da bilirrubina maior do que 4, aí já diretamente é preconizado realizar uma CPRE. Risco intermediário é quando tem alteração das transaminases ou algum prova de função hepática, paciente maior do que 55 anos, ou alguma imagem que seja compatível com algum cálculo ou alguma falha de enchimento na via biliar, que se procede para fazer uma colangio-ressonância, uma ecoendoscopia, ou fazer diretamente uma cirurgia. E baixo preditor quando não tem nenhum desses preditores acima presentes. Agora, esse trabalho aqui da EGE é sobre a canulação da papila, tá? Que tem um fluxograma aqui que já é preconizado já, que são 5 tentativas, depois 5 minutos, para ver se tem de canulação difícil. Tem vezes que a gente intencionalmente, ou às vezes, tipo, por conta de tentar entrar na via biliar, canula a via pancreática. E se estiver canulada a via pancreática, a gente usa essa canulação para, a segundo fio guia, colocar na via biliar e conseguir acessar a via biliar de fato. E esse aqui é o mais importante, achei esse trabalho aqui da World Gastroenterology, que é uma classificação das papilas diverticulares. Essa aqui é a classificação de Tanaka. Essa classificação de tipo 1, essa aqui tipo 1 é a mais comum. Porém, essa aqui é a mais difícil de realizar a canulação. Essa daqui, a tipo 2, é um pouco mais, tem um pouco mais de vantagem, vamos dizer assim. Se a palavra certa, que tem mais chances de conseguir canular sem chamar a radiologia intervencionista. E aqui são essas classificações. Aqui a quarta é quando já tem mais de um divertículo na região periampular. Bom, e aqui eu coloquei, tá? Aqui a tipo 1 é a que é mais difícil de fato, tá? Tem um odds ratio muito longe de 1. E aqui é 2, 3 e 4. Entre o tipo 2 e o tipo 4 já tem mais chance do endoscopista conseguir canular. A tipo 3 também tem um grau de dificuldade. Isso seria tudo. Muito obrigado, Fernando. Eu acho que esse caso é um caso interessante porque ele mostra exatamente, né, as dificuldades que a gente tem, né? Então, por exemplo, se vocês perceberem, né, já na ressonância desse paciente, pode passar o primeiro slide lá, Fernando. Vocês vão perceber que esse paciente tinha uma grande formação diverticular já na ressonância, como vocês podem ver aí, que confirmava a presença de cálculos, né? Ou seja, nesse paciente em especial, eu volto a dizer, não era necessária a realização de uma ecoendoscopia, mas o colega solicitou a ecoendoscopia, e isso a gente vê bastante, tá? Mesmo com uma ressonância mostrando a presença de cálculo, pediram uma ecoendoscopia porque imaginavam, entre aspas, não para fazer o diagnóstico de cálculo, tá? Mas imaginavam, entre aspas, que esse paciente poderia ter alguma coisa na papila. É óbvio que a ressonância não vê bem a papila, então a colangoendoscopia, a ecoendoscopia foi mais na intenção de um rule out, né, câncer da região papilar. Mas eu sempre digo o seguinte, né, eu acho que você economizaria recursos não fazendo a ecoendoscopia nesse caso. Entretanto, foi feito,
Foi feito o diagnóstico de divertículo e também foi feito o diagnóstico de pedra, ou seja, confirmou o diagnóstico da ressonância. Então, eu acho que esse é um caso interessante, porque a gente não conseguiu identificar a papila e imediatamente, né, quando a gente tem esses recursos, como a gente tem no nosso hospital, a gente já chamou o pessoal da radiointervenção. E muito rapidamente a gente fez esse procedimento, né? Esse procedimento foi feito inclusive pelo Otávio. O Otávio acho que está aí, ele pode também depois trazer mais alguns comentários, né, em relação ao caso. Então, eu acho que esse é um caso interessante, onde a gente sempre coloca, a gente sempre tem que lembrar, né, a multidisciplinaridade. Nesse caso, a gente usou a expertise do endoscopista, gastroenterologista e do radiologista. Isso tem que ficar claro. Humberto, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Quero sim parabenizar a condução do caso. Não é uma crítica, é só uma opção. Se uma vez chamou-se a ecoendoscopia, podia fazer um rendezvous ecoguiado já, né? Não, sem precisar ir para um Foi terceiro. pensado, viu, Humberto? Foi pensado, só que a via biliar, Sim. a via biliar intrahepática não estava dilatada, nem mesmo completa, entendeu? O suficiente, né? A Exato. outra coisa é perguntar para vocês se alguém já conduziu, já viu paciente com a síndrome de Lemmel. Então, assim, que a síndrome de Lemmel é a obstrução de coledo por um grande vertígo da segunda porção do adenal. Então, recentemente, uma paciente sintomática, beirando seus 70 anos, veio com o diagnóstico da ressonância de síndrome de Lemmel. Eu, como nunca tinha visto, nunca tinha conduzido, né, fui ver, então tem alguns casos na literatura publicados, mas eu não acreditei muito não e fui lá e fiz, porque é o tratamento também, que é a papilotomia, né? Felizmente encontrei a papila na margem de um grande vertículo e fiz a papilotomia. Eu quero saber se algum de vocês já viu, né? E fez o diagnóstico, é síndrome de Lemmel, ou seja, dilatação com clínica, com hiperbilirrubinemia, tipo colestática, e sem cálculo, sem tumor, sem nada, só o divertículo de segunda porção. Não, todas as vezes que na minha experiência, todas as vezes que eu tinha divertículo, o paciente tinha dor, por exemplo, e não tinha pedra. Mas quando tinha divertículo, era exatamente como esse caso aí. Tinha pedra, entendeu? Mas não estava ictérico. Já vi divertículos muito grandes, mas nunca vi. Eu tinha conhecimento dessa síndrome, mas não teria feito o diagnóstico de síndrome de Lemmel, né? Não teria feito esse diagnóstico. Muito porque eu também nem conhecia essa doença. Celso, eu tive duas situações, Humberto. Uma, numa paciente idosa de 82, se eu não me engano, com a idade de 82 anos, e que vinha apresentando quadros de repetição e realmente não havia cálculo, repetição de colestase, de dor abdominal, e o único achado era ter um grande divertículo. E aí nós fizemos a papilotomia, a esfincterotomia biliar, e nunca mais essa paciente teve sintomas na idade dela, né? Ela ainda viveu muito tempo, porque era uma senhorinha saudável. E nós tivemos um segundo caso bem recente, de um paciente que vinha apresentando pancreatites de repetição. E parece que pode ser também uma causa, a presença de grandes divertículos. E a ressonância tinha identificado um divertículo. E eu vou dizer para vocês que aí foi feito, primeiro eu pedi uma ecoendoscopia, que não achou nenhum divertículo, e eu em seguida fiz a CPRE, também não tinha nenhum divertículo. Então, eu tive duas situações, uma onde a ressonância diagnosticou e eu olhei a imagem, não via e não tinha divertículo, e uma segunda que melhorou com o tratamento. Isso aí que você acabou de dizer, eu já tive. Paciente que... mas só que foi engraçado, foi diferente. Foi no diagnóstico diferencial, o paciente assintomático fez uma ressonância por check-up e a ressonância mostrou que se tratava de um divertículo justapapilar. E no final pediram uma colange, na colange não vimos absolutamente nada, eu me lembro disso, e a paciente assintomática. E aí no final a lesão era um cisto de pâncreas, era uma pequena lesão cística bem localizada junto à papila.
E aí foi feita a ecoendoscopia, mas não precisou funcionar, não precisou fazer absolutamente nada, mas a gente fez um diagnóstico diferencial num erro, entre aspas, né? Não num erro, mas num diagnóstico enganoso, né? Um diagnóstico enganoso da ressonância. Eu já tinha visto, isso aí eu já realmente já tinha visto. E o segundo ponto que eu queria comentar, eu tenho feito essa conduta também de fazer rendezvous nos casos que eu não identifico a papila, mas eu já tive situação onde eu injetei uma agulha de esclerose, solução salina, para exteriorizar o ósseo papilar e foi bem sucedido. É uma opção, embora tem que se ter um cuidado, mas foi resolutivo. Então, opções outras de se tentar exteriorizar o ósseo papilar pode ser tentado, como colocação de clipe. Eu nunca coloquei clipe para puxar, até por dificuldade, e é difícil também você disparar clipe com o duodenoscópio, né? A gente tem que dizer isso também. Mas eu achei fácil. Foram 2 casos, na verdade, com injeção para exteriorizar o ósseo, mas foram situações onde eu consegui ver um pouquinho o ósseo. Quando você não vê o ósseo, acho que não tem jeito, é rendezvous mesmo. A gente sabe, Raquel, como a gente tem facilidade no hospital de chamar o pessoal da percutânea, e também temos a facilidade, entre aspas, né, da aceitação entre aspas, do convênio em relação a esses procedimentos, eu, assim, praticamente nunca fiz isso, nem quando eu estava no 9 de julho. Mesmo, por exemplo, no HC em Ribeirão, a gente também tem facilidade de chamar o radiologista. E o radiologista é muito fácil, né? É Muito muito fácil, fácil. verdade. Ele passa uma agulha, assim, a gente não tem ideia, né? Mas é muito fácil, muito tranquilo, você aborda com muita tranquilidade. Eu acho que esse é um método que a gente devia estimular mais. E a gente não estimula, né? Porque você já drena com muita tranquilidade, mesmo quando você na falha, né? Isso foi uma das coisas que eu tive dificuldade, por exemplo, no 9 de julho, né, de começar a fazer isso. Eu fazia mais, que é o rendezvous por ecoendoscopia, que até o Humberto falou. Nós temos praticamente hoje, na nossa experiência, mais de 40 pacientes, mas assim, é muito difícil você querer fazer, você tem muito mais dificuldade do que a radiologia, né? A radiologia é muito mais tranquilo. Concordo. Otávio, você quer fazer algum comentário a respeito desse caso? Fique bem à vontade, eu acho que é um caso interessante, caso que o Otávio que conduziu, tá? Parabéns para o Otávio e para o grupo que estava junto com ele lá. Eu acho que vale a pena ouvir o relato de quem estava lá, né? Estão me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, Otávio. Não, esse caso foi um caso desafiador, na verdade. Só respondendo ao, entre aspas, o questionamento do Humberto, eu pensei sim em fazer ecoendoscopia, mas como se tratava de um paciente meio que VIP lá do Hospital Moriá, eu pensei, deixa eu fazer o arroz com feijão para não ter nenhuma complicação para todo mundo, né? E aí, como o Dr. Celso falou, a gente tem facilidade de conversar com o pessoal da rádio intervenção. E aí eu falei, vou chamar o radiologista intervencionista, que ele joga um fio guia para mim lá e acabou. Já tive essa sensibilidade já na hora de fazer a ecoendoscopia, que eles estavam pensando ser um tumor baixo e tal, por isso que foi solicitada a ecoendoscopia, né? E a hora que eu fiz a eco, eu já não encontrei a papila na ecoendoscopia, já, né? Na endoscopia da ecoendoscopia, na verdade. E aí eu falei, essa papila vai ser impossível de cateterizar. E durante o procedimento, durante a CPRE, enquanto o radiologista se preparava, eu falei assim, vou tentar futricar aqui, tentar achar alguma coisa. E eu nem encontrei a papila nem quando ele passou o fio-guia. Eu só vi o fio-guia saindo do divertículo, eu só consegui achar a papila e fazer a papilotomia porque o Fernando tracionou o fio guia de um lado e o radiologista do outro. E formou uma espécie de varal, assim. Aí eu consegui achar a papila para fazer a papilotomia. Foi o único momento que eu consegui ver ela. E depois que eu fiz a papilotomia e soltou, e afrouxou o fio, também eu não conseguia ver a papila mais. Eu só conseguia ir com o balão extrator, graças a Deus, não precisei passar basket, com o balão extrator, eu consegui tirar os cálculos
e acabe o procedimento o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigado, Otávio. Alguém tem algum comentário breve? Se alguém tiver, tudo bem. Caso contrário. Bom, gente, nós vamos então dar finalidade à nossa reunião. Acho que foi uma reunião extremamente proveitosa. Quero agradecer a todos os comentários. Quero mais uma vez parabenizar a Bruna pelo excelente trabalho. E nós vamos fazer sim, viu? Nós vamos, acho que, escrever uma carta ao editor, que eu acho que vale a pena mesmo, mostrando as nossas preocupações em relação a esse guideline. A Bruna já está convocada, né, para escrever, porque ela que estudou profundamente esse trabalho, né? Então eu acho que vale a pena não só apontar todas as nossas preocupações em relação à punção, mas nós vamos também apontar as nossas preocupações em relação às outras situações. Nós temos plenas condições de discutir, né, baseado nisso. E eu acho que vale a pena a gente até pegar, viu, Bruno, iniciar o nosso carta ao editor, pegando aqueles pontos que eu mandei na resposta, né? Quando chegou a resposta do Pancreatology. E nós vamos fazer isso e nós vamos colocar, eu acho que vai ser uma das primeiras publicações do nosso grupo aqui. Eu acho que vale a pena a gente realmente dar continuidade a isso, para que a gente também seja, para que a gente mostre, né, realmente aquilo que a gente pode produzir. Muito obrigado mais uma vez, desejo a todos uma boa semana, desejo também um bom fim de semana. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Ok. Até a próxima. Um abraço. Bom Boa dia. semana.